Baixa um pouquinho aí agora. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para iniciar esse seminário com o nosso irmão Américo Sucena, para falarmos sobre o diálogo com os espíritos. Gostaria de se apresentar, Américo? Pois não. Meu nome é Américo Sucena, está escrito aí na tela, eu acho que dá para todos verem, né? Nós trabalhamos aqui em São Paulo, na Associação Espírita Mãos Unidas, e desenvolvemos esse seminário para ajudar na formação de esclarecedores novatos. Mas, se tiver algum esclarecedor com experiência também, esteja presente na reunião, talvez possa tirar proveito daquilo que nós vamos falar. E também os médiuns falantes, passistas ou doadores de fluidos podem tirar proveito também daquilo que vamos falar. Eu quero pedir desculpas mais uma vez ao Giancarlo e a vocês, porque éramos para ter iniciado o seminário na semana passada. Eu perdi uma parte dos arquivos de palestras minhas e tive que recuperar com a ajuda daqueles que haviam marcado comigo. E eu não lembrava do nome do Giancarlo, eu não sabia de onde ele era, e, mas deu tudo certo, porque ele se comunicou antes, foi a sorte. Mas perdemos uma semana. Mas a gente vai repor essa semana no final, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado, Américo. Pode dar início. Muito bem. Vamos compartilhar a tela aqui. Vamos ter uma ideia agora da estrutura do seminário. Nós vamos fazer hoje considerações iniciais. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito de fases do esclarecimento, mas focado na recepção, porque as demais fases, elas dependem do tipo de espírito que vai falar. E nós classificamos esses espíritos em quatro grandes grupos. O primeiro deles está na terceira parte do seminário, são espíritos minimamente necessitados. E o que são minimamente necessitados? São aqueles espíritos que não sabem que morreram, ainda têm a percepção da matéria muito forte, acham que estão vivos, ou estão desequilibrados, com dores físicas de repercussão do corpo físico no corpo espiritual, ou até mesmo com dores morais, e, portanto, esses são os minimamente necessitados. Nosso propósito é passar a vocês procedimentos que ajudem a conversar com os espíritos. Na quarta parte, nós falamos dos desafios que são o que é o atendimento a espíritos perturbadores. Perturbadores e ou agressivos. Eu esqueci de colocar e ou agressivos aqui, mas eu vou colocar nas próximas telas. São aqueles que fazem a obsessão ou até mesmo espíritos que são forçados a trabalhar a serviço da sombra, que são obrigados e, portanto, são obsidiados também. E o propósito é descobrir formas de atender esses espíritos, tomando uma série de cuidados que, por sinal, nós vamos começar a ver hoje. Depois vem aqueles espíritos que estão em crise. Eles normalmente começam gritando, pedindo socorro, ou porque estão caindo, ou porque estão se afogando, ou porque estão pegando fogo, e, portanto, e existe uma outra abordagem para os espíritos que estão em crise, para tirá-los do looping mental, porque na realidade eles já desencarnaram, às vezes pode ter acontecido recente a desencarnação, e às vezes pode ter acontecido há mais tempo. E depois os espíritos que não conseguem falar. Não é que eles não querem falar, eles não conseguem, não podem falar. Existem procedimentos para falar com esse tipo de espírito. Existe um outro bloco no seminário que eu nunca faço,
São outros tipos de espíritos que não estão enquadrados em nenhum desses, né? A gente pode até dar alguns exemplos quando a gente chegar lá perto desse bloco. Mas normalmente eu não o faço, porque o seminário fica muito longo, tem muito material colhido durante esses anos que a gente teve experiência com isso e ainda continua tendo. Muito bem. Então, a primeira parte são as considerações iniciais e aqui a bibliografia. Quem tiver celular pode tirar uma foto aí da tela, né? Se estiver longe da tela, faça uma aproximação com os dedos, ampliando a imagem e procure centralizar, né? Aí estão alguns livros que usamos para conhecer o problema, a problemática do atendimento a espíritos necessitados, né? É claro que eles estão em ordem crescente de cronologia, desde quando foram criados, né? É evidente que o livro dos médiuns está presente aqui, o livro Nos Domínios da Mediunidade também, e o Desobsessão e o Diálogo com as Sombras são os quatro livros que eu destaco. Médiuns, Domínios da Mediunidade, Desobsessão e Diálogo com as Sombras. Há outros livros também a respeito do assunto, não são muitos, mas temos uma certa quantidade de livros onde nós todos podemos obter informações. Eu só não tenho a data da Irmã do Vizir, que é um livro do Hermínio Corrêa de Miranda, e que não tem na contracapa, nem na orelha, nem na capa de apresentação, no texto de apresentação, a data de publicação, mas os outros têm. E, é claro, o livro base da nossa experiência é o Desobsessão, que tem uma capa mais simpática agora, que é esta aqui. É um livro de 1964, livro que André Luiz fez depois das suas experiências com mediunidade, onde ele mesmo escreve recomendações que ele foi aprendendo nas reuniões de desobsessão. Portanto, o seminário é baseado nesse livro, Desobsessão, tá bom? Eu quero dizer que essa experiência que nós vamos contar é uma só, é a minha. Eu não consigo contar a experiência de mais ninguém a não ser a minha. O mesmo aconteceria com vocês. Se vocês fossem contar a experiência de vocês, vocês contariam só a sua. Claro que a gente pode saber de um ou outro caso, de um amigo, de um familiar, de um colega de trabalho, de um colega de trabalho da reunião mediúnica, mas a gente só consegue mesmo fazer uma digressão de experiências quando elas são nossas, né? E, portanto, não é, o Américo não tem toda a experiência que é necessário nessa tarefa. É necessária, aliás. O Américo tem a experiência dele, e com falhas, né? Nós não conseguimos tratar com muitos médiums para ter todas as experiências possíveis. Isso não existe. A pergunta que a gente faz aí, qual é a melhor imagem para descrever a dificuldade que um esclarecedor tem? Porque ele não está enxergando o outro lado. E a imagem que eu escolhi foi essa aqui. Nós temos aqui um cego com a sua bengala. Ele está saindo pela primeira vez do metrô, numa estação recém-inaugurada. Ele não conhece a saída da estação. E aqui nós podemos encontrar algumas alternativas. Nós temos degraus aqui ao fundo, temos um trecho plano que passa por baixo dos degraus, né? Ou do lado dos degraus, e temos também uma rampa aqui na frente. E, e ele não sabe a priori, é a primeira vez que está ali, por onde é que ele sai. É claro que ele vai, se não tiver ajuda nenhuma, ele vai tatear com a bengala para descobrir a melhor saída. Só que a bengala do esclarecedor é a pergunta. Então, nós vamos usar bastante a pergunta para entender o que está acontecendo. E não pode ser qualquer pergunta. Depois a gente explica melhor.
O tempo de trabalho esclarecedor normalmente é condicionado a 10 a 15 minutos, não muito mais que isso. Dá para esclarecer? Dá para esclarecer, dá. Não dá para doutrinar, porque ninguém doutrina ninguém em 10, 15 minutos. Mas dá para esclarecer minimamente o espírito. Passando a tarefa da continuação ou da continuidade dos esclarecimentos e da ajuda à mentoria, tá? Porque nós temos um desconhecimento total da história pregressa do comunicante e, portanto, não há como nós garantirmos que a gente vai acertar aquilo que precisa ser dito. Diferentemente do que acontece no outro lado da vida, onde os espíritos conhecem a priori a história daquele que vai se comunicar. Vamos falar bastante disso. Portanto, a tese que nós temos é que nós fazemos só os primeiros socorros. Nós não conseguimos atender e acompanhar o atendimento. Essa frase está no livro Missionários à Luz, no capítulo 11. O livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, FCX, e o mentor desse livro é Alexandre, que acompanha dois novatos em matéria de mediunidade: André Luiz, que foi médico na Terra, e Hilário Silva, que também foi médico na Terra. E a frase do Alexandre é essa aqui: as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Só que nós não estamos falando de um dia, nós estamos falando de 10, 15 minutos. Ninguém em nossas reuniões mediúnicas atende um espírito durante um dia inteiro. Há um desgaste mediúnico para isso acontecer que nós não podemos fazer. Nós temos que pensar nisso também. Então, nós não doutrinamos espíritos, nós atendemos a sua necessidade central. Vamos falar bastante sobre isso. Uma outra informação, o Emmanuel, no livro Linha 200, diz que de imediato ninguém renova pessoa alguma. Isso é bom a gente saber, porque às vezes a gente tem, pelo menos eu tinha essa pretensão, de que eu ia ajudar todo mundo como esclarecedor. E qualquer problema que acontecesse, a gente conseguiria ajudar. Não é assim, porque eu falei de 10, 15 minutos estourando um atendimento, né? No livro Missionários da Luz, no capítulo 17, o mentor Alexandre, que já foi citado aqui na frase que antecedeu a anterior, existe um capítulo que fala sobre doutrinação. Esse termo o André Luiz usou, ou o Alexandre também usou, no Missionários da Luz, usaram nos domínios da mediunidade, mas quando o André Luiz escreveu o Desobsessão, ele trocou o termo, porque ninguém doutrina ninguém. O que nós fazemos é ajudar os espíritos nesses estados a se equilibrarem mais ou menos, né? Na pandemia, quando as reuniões mediúnicas foram suspensas, algumas pessoas chegaram a falar comigo: e agora, que será dos espíritos necessitados? Nós não vamos poder fazer durante algum tempo, e na época não se sabia quanto tempo a gente ia ficar parado, nós não vamos poder ajudar os espíritos. Ora, não tem sentido isso, porque espíritos necessitados existem em todas as épocas da humanidade. Suicidas, obsessores, obsedados, sempre existiram na humanidade. E é claro que tem esquema para isso. E é o Alexandre que vai dizer qual é o esquema. O André Luiz pergunta por que doutrinar no ambiente dos encarnados? Porque no livro Os Mensageiros, ele assiste pela primeira vez uma reunião pública em que a médium Isabel é receitista. Há uma palestra, enquanto ela recebe o nome da pessoa e o problema que a pessoa tem, nos papeizinhos. E enquanto a palestra é feita, o público ouvindo a palestra, ela psicografando o receituário homeopático. Nessa reunião que o André Luiz participou, na casa de Isabel, ele percebeu que vários espíritos acompanhavam os encarnados como se fosse um séquito, parentes.
porque a pessoa decidiu ir ao centro espírita, o parente já tinha falecido, vivia lá na casa da pessoa e aí ela acompanhava o encarnado até a reunião. E o André percebeu que os próprios espíritos do outro lado faziam o atendimento às necessidades dos desencarnados. E o André Luiz estranhou quando ele participou pela primeira vez de uma reunião em que os desencarnados seriam atendidos pelos encarnados. Quando fez a pergunta, o Alexandre respondeu: não é um recurso imprescindível, como nunca foi. Ele foi educado aqui, exatamente porque nós somos inteiramente dispensáveis. Por quê? Porque sempre os mortos cuidaram dos mortos. Aliás, foi Jesus que ensinou: deixai aos mortos que cuidem dos mortos. Não que enterrem, que cuidem, porque até quem enterra morto aqui na terra são os encarnados. Mas depois que enterrou, nós não temos acesso, né, ao espírito. E às vezes até logo após a morte, nós não temos mais acesso, mesmo antes de enterrar. Nós não temos acesso aos espíritos. Ah, mas eu sou médium, eu posso esclarecer se eu estiver vendo o espírito. Sim, mas isso é difícil acontecer, né? Pode acontecer de que alguém enxergando um espírito que desencarnou e não sabe o que está acontecendo, pode ser que ele consiga fazer um atendimento sem o auxílio de um médium falante. Então, o Alexandre diz isso. Não é um recurso imprescindível. Temos vários grupamentos de serviços do nosso plano. Que plano que ele está falando? No plano espiritual. Vários, não é meia dúzia, são muitos agrupamentos de servidores dedicados exclusivamente a esse tipo de auxílio, receber desencarnados que chegam à vida espiritual. Portanto, em todas as épocas da humanidade, sempre teve esquema para receber os espíritos que chegam do outro lado, né? Em alguns casos, o Alexandre continua, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente. Ou seja, as energias vitais que nós metabolizamos no nosso organismo, que ficam guardados, os excedentes, inclusive, nas mitocôndrias, na periferia da célula, ali ficam recursos energéticos que nos permitem a movimentação, o raciocínio, a fala. E é claro que nós podemos ceder, quando estamos em condições, ceder parte dessa energia a quem precisa. Numa reunião mediúnica, os doadores de fluidos, que também são passistas ao final, fazem esse trabalho de doação. E, na realidade, todos podem doar sob o comando da própria vontade, exalando estas energias que nós aprendemos a usar quando aplicamos passes. Mas ele continua, ou seja, existe uma cooperação do magnetismo humano que pode influir em benefício dos necessitados. E aí, o Alexandre continua, mas quando é possível, nos valemos do concurso de médiuns e doutrinadores encarnados. Eles não precisam de médiuns e doutrinadores, agora esclarecedores encarnados. Mas, se é possível, eles usam. Não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne. O problema é mais para nós aprendermos com os sofredores a causa, a origem dos seus problemas, de suas dificuldades, de suas dores, de suas aflições. Aprende-se muito com isso. E foi por isso que Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, realiza conversas com espíritos felizes, medianos e sofredores, né? Exatamente para ouvir deles qual foi a experiência pela qual eles passaram, que pode nos ajudar a não repetir o erro, né? Muito bem. Pausa para perguntas. Ninguém levantou a mão, então eu parei para que vocês levantem a mão e a gente fale um pouquinho. Ó,
Um de cada vez, senão fica essa bagunça aí que ninguém se entende. Um de cada vez. Alguém tem alguma dúvida? Sigamos, ok. Tá bom. Agora não, só na hora da prova. Tá bom. Tá bom, Walter. Bem, eu vou contar um caso. Eu nunca tinha um caso desses para contar. Até que eu vou compartilhar a tela para vocês verem um livro que foi lançado em 2017 e que tem o título de A Evangelização no Mais Além. Esse livro é curioso, ele é muito interessante, que mostra os bastidores do trabalho de evangelização da família. Não vou entrar em detalhe, porque esse não é o assunto. Mas no capítulo 14, nós temos o caso da evangelizadora Camila. Esse livro conta que existe uma equipe especializada para atender os evangelizadores, suas dificuldades, seus desafios, uma equipe especializada. Tem outra equipe especializada para atender as crianças pequenas que vão à evangelização. E tem também a equipe que se especializa no atendimento a jovens, né, pré-adolescentes e adolescentes, no trabalho da evangelização infanto-juvenil. E também existem aqueles que trabalham junto dos pais das crianças, eventualmente avós, tutores de modo geral. Então, é um esquema, é um livro interessante que mostra esse esquema de bastidor. Muito bem. Essa Camila era evangelizadora e ela tinha um problema em casa que vocês vão conhecer daqui a pouco. E esse problema a atrapalhava muito. E ela começou a pensar em abandonar a tarefa. Imediatamente, os espíritos que formam um grande grupamento ligado àquele centro espírita se mexeram para tentar resolver o problema da Camila. Eu vou equacionar aqui o problema resumidamente da Camila. A Camila é evangelizadora e esse E, entre parênteses, indica que ela está encarnada. Também. O Miguel é o marido da Camila e que está envolvido com a bebida e também está encarnado. Silas é um nome suposto que acabamos dando porque a gente sabia que ele era obsessor do Miguel, mas toda hora tinha que falar que ele era obsessor do Miguel, resolvemos dar um apelido para ele, o Silas. E ele está entre aspas, ou entre parênteses, ele está desencarnado. Por isso, a obsessão é de um espírito desencarnado para um espírito encarnado, que é o caso do Miguel. É ele que está estimulando o Miguel a beber além da conta. Rosário é a esposa do Miguel, do Silas, desculpe, a esposa do obsessor, o Silas, que é o obsessor do Miguel. E ela também está desencarnada. Por que que o Silas passou a perturbar o Miguel? Porque o Miguel, por causa da bebida, acabou atropelando o casal Silas Rosário. Os dois desencarnaram. E quando o Silas desencarna, ele não acha a Rosário. Ele não acha. Por quê? Porque Rosário era mais evoluída do que ele e se localizou por força da densidade perispiritual numa esfera acima. Então o Silas não ia encontrar a Rosário em lugar nenhum. Muito bem. Por outro lado, a Camila tinha um problema com um líder das sombras, que eu vou chamar aqui de Rob, que assumiu a chefia do marido da Rosário e prometeu ajuda ao Silas para descobrir onde estava a Rosário, porque ele tinha um interesse direto em prejudicar Camila devido ao passado entre eles. Não se tem notícia do que eles fizeram para o Rob odiar a Camila. Mas o Rob
ele usa o Silas como um ajudante de ordens para perturbar Miguel, de modo a vingar-se de Camila. Então, desculpe, o Silas está se vingando de Miguel, mas o Rob está interessado mesmo em vingar-se de Camila. Muito bem. Quem é que vai ser o esclarecedor nessa história? Esclarecedor convidado. Nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes vai entrar neste circuito. O livro diz, o livro é da médium Janaína Pascoal, se não me engano, acho que é esse o nome, e o espírito do Dr. Lúcio Abreu é que escreve essa história, contando os bastidores de um grupo que faz evangelização da família. Muito bem. Bezerra de Menezes está no circuito, né? E ele, não há citação de como é que ele fez isso, mas ele procura saber toda a história antes, desde as suas raízes, desde o problema antigo entre Camila e Rob, localiza Rob e conversa com ele, mas nós não sabemos qual foi o teor da conversa. Nós só vamos saber o teor da conversa dele com o Silas, tá bom? Então, certo dia, Bezerra de Menezes vai até a casa de Camila encontrar-se com Silas, que estava obsedando Miguel. Tá bem? Vamos lá. Ele aproxima-se e pergunta: Amigo, como vai? O Silas responde: Vamos indo como se pode. Não foi muito educado na resposta, mas ele estava falando com uma pessoa que ele não conhecia e não estava interessado na conversa. Portanto, ele falou do jeito que dava. Doutor Bezerra silencia e, de repente, o sujeito pergunta, o Silas pergunta, mas quem é o senhor? Reparem que Dr. Bezerra vai usar frases curtas. Esse é um dos segredos do esclarecedor para facilitar o entendimento do espírito comunicante ou do espírito que está sendo atendido. No caso aqui, não temos médium envolvido. Bezerra está se dirigindo diretamente ao Silas, sem intermediário, tá bem? E a resposta do Dr. Bezerra vem em seguida. Um amigo, chama-me Adolfo. Por que ele não falou Bezerra de Menezes? Porque provavelmente Bezerra de Menezes é conhecido no mundo espiritual de tanto que se pede auxílio a ele. Mas poucos sabem o primeiro nome dele, que é Adolfo Bezerra de Menezes. E o Silas não sabia quem era o tal do Adolfo, talvez nem soubesse quem era Bezerra de Menezes. E ele diz: Estou aflito, aguardo notícias de meu chefe sobre umas coisas muito importantes, sabe? Ou seja, ele não falou que era importante. Lembram-se que o Silas está preocupado em encontrar a esposa que morreu no acidente em que Miguel foi responsável e procura a sua esposa e não acha na vida espiritual. Ele sabe que está do outro lado da vida. Muito bem. Quando ele termina a frase com sabe, Dr. Bezerra não responde imediatamente e ele continua. Mas está demorando, ou seja, faz tempo que aquilo que foi combinado entre Silas e Rob para perturbar Camila através do marido Miguel foi combinado. E até agora o Rob não deu notícias. Por quê? Porque o Rob não sabe onde está Rosário. A vida espiritual é estruturada por densidades. Isso Kardec explica e a gente vai poder ver a frase de Kardec que explica a densidade do perispírito é que nos coloca na vida espiritual na esfera compatível com o nosso peso específico, né? Nossa densidade, que é massa dividida por volume. Um detalhe, mas a gente explica melhor depois. Bem sei, meu caro, diz Bezerra de Menezes, e continua. Sabe? O Silas estranhou, como sabe?
Sim, pois sou eu quem vim trazer-lhe as notícias. Ora, que notícias ele está esperando? Ele está esperando notícias da Rosário. Então ele pergunta: o senhor, o meu chefe lhe enviou? Olhem a resposta precisa do doutor Bezerra. O chefe de todos nós me incumbiu de vir, mas não disse o nome do chefe. E é claro que não é o Rob. O chefe de todos nós é Jesus, né? E ele continua, o Silas. Ora, aguardo há tanto tempo que não imaginava ser assim de súbito. Que me diz então o senhor? O senhor anseia por ver sua jovem esposa, não é isso? Ou seja, Bezerra sabe de toda a história, já falou com o Rob, a gente não sabe o resultado dessa conversa, não sabemos se o Rob aceitou o esclarecimento ou não, mas ele sabia que Silas estava procurando a jovem esposa que faleceu no acidente com ele. E, é claro, o sujeito se espanta. Isso mesmo, pois venho chamá-lo para vê-la. E aí, agora? Pergunta o Silas. Sim, repare que ele responde aquilo que o Espírito perguntou. Sim, acabou, pronto, chega. Espera ele perguntar mais. Mas e o meu posto? Ou seja, quem é que vai ficar no lugar aqui perturbando o Miguel para atazanar a vida da Camila, para ela deixar o centro espírita? Né? Quem vai ficar no meu lugar? E o Bezerra, temos aqui um amigo Lúcio, que foi quem escreveu o livro, que o substituirá, mas sem falar que ele é obsessor. Não falou nada. Frases curtas, direto ao ponto. E aí, mas o chefe sabe dessa substituição? Ele está pensando que o chefe é o Robbie, mas a resposta do Bezerra é sensacional. O que não sabe o chefe de todos nós? Jesus conhece todas as suas ovelhas. Conhece todo mundo, conhece os dramas de todo mundo. Essa é uma das funções do governador planetário. O que não sabe o chefe de todos nós? E assim, um tanto hesitante, o obsessor seguiu com o Dr. Bezerra para rever Rosário. Esse foi um esclarecimento feito na vida espiritual, sem intervenção de médium algum. Eu acho interessante, e eu acho que é bom para todo mundo ver, principalmente aqueles que conversam com, são os dialogadores, esclarecedores da casa, que Bezerra, com pequenas gotas de conversa, Isso, atinge exatamente o que precisa ser é, dito, né? é. A gente vai falar muito dessas gotas aí, né? Porque eu, durante muitos anos, eu fui o esclarecedor que queria doutrinar o espírito. Então, eu falava um monte de coisas, sem me dar conta de que o espírito está falando através de um filtro, né? E quando a gente fala muita coisa, o sujeito nem lembra o que a gente falou antes, né? Isso a gente percebe hoje pelas conversas de WhatsApp, né? Você faz quatro perguntas em seguida, a pessoa responde a última. Então tem que ser uma pergunta de cada vez. E com isso, quando a gente faz isso, a gente tem tempo para pensar na melhor pergunta na sequência, né? O pessoal que está em casa pode abrir microfone também, levantando a mãozinha das reações aí e fazer perguntas. Oi, Américo. Pois Meu não. nome é. Eu estou aqui no fundo. Eu queria fazer uma pergunta, mas não está bem relacionada com o caso, mas sim com o livro que deu origem ao caso, né? Onde você Sei, sei. comenta. Se eu estiver me antecipando ao seminário, por favor, Não, tudo bem. Pode falar. Sobre o livro, você comentou que ali que existem vários grupos de evangelizadores para várias faixas etárias, né? Porém, como o espírito é eterno, vai saber lá quantos anos tem, né? Faz-se necessário essa divisão entre faixas etárias para poder evangelizar? E o porquê que tem essa necessidade? É, eu entendo a sua pergunta. Hoje em dia, por exemplo,
as escolas mais modernas, baseadas na Escola da Ponte, por exemplo, misturam alunos de várias séries, né, para que tenham o mesmo propósito, né, gostem das mesmas coisas. Isso acontece. Mas existem determinadas aulas que são necessárias e que não juntam a várias turmas de diversas idades. Na evangelização infanto-juvenil, na casa espírita, ainda não chegou essa maneira de agir. Normalmente a gente gradua as lições por faixas etárias. Por exemplo, ninguém vai falar sobre lei de causa e efeito para crianças de 2 a 4 anos. Elas não têm noção disso, né? Ninguém vai falar de Deus falando de um ser que a gente consegue abstrair, porque ele não é uma pessoa, a gente pode até dizer que ele é um espírito, mas nós somos feitos à semelhança dele. Na realidade, os homens fizeram Deus à sua semelhança. Então, muita gente acha que Deus, assim como está lá no teto da Capela Sistina, Deus é um homem, um velhinho, né? Que dá vida, que cria vida, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que nós não temos sentidos para entender Deus, o próprio Livro dos Espíritos garante isso. Então, nas nossas reuniões de evangelização, ainda nós separamos por turmas para graduar o conhecimento espírita, misturando com o Evangelho de Jesus. Então, quando a gente fala de Deus para crianças muito pequenas, a gente dá uma aula de massinha, massinha de biscoito. Por quê? A gente vai perguntando para as crianças de onde vem o açúcar que é colocado na massa, de onde vem o trigo que é colocado na massa, de onde vem o sal, que às vezes é preciso colocar uma pitadinha de sal na massa também, mesmo do biscoito, para mostrar que essas concepções, né, a gente não acha, por exemplo, na horta um saco de farinha, a gente acha o trigo. O trigo é que faz a farinha e é o homem que faz o beneficiamento, né? Mas a gente passa ainda para a criança que o trigo, o que é da natureza, é da criação de Deus. É claro que isso não é verdade. Deus não cria o trigo, a gente sabe disso. Deus cria três coisas: princípio inteligente, princípio material e leis que regem tudo. Tanto os princípios inteligentes, como o princípio material, como também a junção dos dois. E é claro, na faixa etária que elas estão, a gente fala de Deus, e Deus é aquele que permite, ou melhor, oferece a nós o lugar para morar, como a terra, água para beber nos rios, o mar para a gente passar férias na praia. É assim que a gente dá a ideia de Deus para a criança muito pequena. E é claro, quando eles chegam lá na pré-mocidade, na mocidade, aí a gente fala que Deus cria princípio inteligente, cria princípio material e leis que regem tudo isso, né? Aliás, ele já criou. E cria continuamente os princípios, porque a criação, segundo consta, Jesus disse isso: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, ele garantiu que isso acontece. E a doutrina espírita veio esclarecer que Deus não para de criar. Por quê? Porque o universo não tem limite. Então a gente faz essa divisão ainda em salas de aula. Existem algumas aulas que a gente junta, né? Os mais velhos com os imediatamente abaixo, por exemplo, a turma 6 que vai de 15 a 17, 18 anos, com a turma que vai de 13 a 15, por exemplo. Às vezes a gente junta quando a aula é compatível com as idades, sem ter que explicar muito, né? Não sei se eu atendi a sua pergunta. Sim, sim. E dentro desse contexto, Sucena, imaginando que os diversos espíritos que desencarnam passam por outro lado, das mais variadas faixas etárias, existe também a necessidade do esclarecedor usar metodologias diferentes, né? Ou existe um alinhamento
né, que não envolve exatamente a questão dessa maturidade, por assim dizer. A gente atende normalmente espíritos maduros já, né? Eventualmente alguns jovens, já aconteceu. Eventualmente crianças, eventualmente. Por quê? Porque criança tem um esquema especial na vida espiritual. Eu me lembro do livro Ação e Reação, em que o André mergulha lá nas regiões inferiores da crosta. Mergulha não, ele não é autorizado a entrar nas regiões inferiores. E ele disse assim: Eu nunca vi nenhuma criança por aqui. Ou seja, as crianças têm um esquema especial de atendimento, tá? Isso não quer dizer que uma criança não possa se comunicar. Pode, e não é comum, tá? E normalmente a gente trata espíritos adultos, né, com espíritos adultos. Mas existem técnicas diferentes. Por exemplo, é diferente abordar um espírito que está obsedando alguém de um espírito que está com dor, dor na perna, por exemplo. É claro que você não vai falar em espiritismo, você vai tentar atender aquele que está com dor, aliviar a dor. Aquele que está obsedando, a gente vai entender o porquê. E nós temos vários exemplos para contar aqui de como é que a gente atende espírito agressivo. Quer dizer, nós vamos oferecer algumas ferramentas, que a gente chama de procedimentos, para que vocês mesmos testem. Ah, os procedimentos servem para qualquer espírito? Não, tem procedimento que não serve. Você começa a usar e não funciona. Aí você muda o procedimento. Eu chamo esses procedimentos como se fosse o cinto de utilidades do Batman. Você usa aquilo que está precisando. Ok. Ô, Sucena, eu acho interessante a pergunta do Walter, porque bastante gente que está aqui hoje é o pessoal que trabalha mais no atendimento de socorro do que de desobsessão, entendeu? Então, aqui, algumas vezes, eu diria que, sei lá, 20% mais ou menos, aparecem crianças pedindo socorro. Então, acho Acredito que que é nisso até que cabe a colocação do Walter, sim, entendeu? sim, mas alguns procedimentos são os mesmos. Nós vamos ver aqui quais são, tá? Mas isso pode acontecer mesmo, né? Não é impossível. Eu também não gosto do termo reunião de desobsessão. Existem obsessores que de vez em quando aparecem na reunião. Eu prefiro chamar a reunião de tratamento espiritual. Porque se for receber só obsessor, fica uma reunião pesada. E normalmente isso não acontece. As pessoas chamam a reunião de desobsessão e a gente não recebe nenhum obsessor, recebe sofredor, né? Agora, quem faz sofrer também é um espírito necessitado. E se ele aparecer, a gente procura tratar. Ok, obrigado. Então Do vamos lá. pessoal de casa, que está assistindo de casa, alguém tem alguma pergunta? Sucena, então acho que você pode dar continuidade. Tá bom. Então vamos lá. Quando a gente faz atendimento a espíritos necessitados, é natural, sobretudo quando a gente é novato, e às vezes até mesmo maduro, a gente erra, tá? Então eu vou comentar aqui uma frase tirada de uma mensagem de André Luiz que é significativa para nós, tá? Vamos lá. Tá no livrinho Opinião Espírita, é a mensagem de número 13, Autocrítica. O livro tem dois autores espirituais e dois autores encarnados: o Chico, o Valdo Vieira, Emmanuel e André Luiz. E o André Luiz, nessa mensagem, vai dizer o seguinte: todos caminhamos suscetíveis de errar. Todos, né? Todos já erramos bastante e todos ainda erraremos necessariamente para aprender a acertar. Ou seja, isso é para aqueles esclarecedores novatos que, como eu, querem abandonar a tarefa porque não conseguem, às vezes, acertar o atendimento, né?
Às vezes o espírito sai mais irritado do que quando chegou, às vezes ele continua com dor, né? Enfim, quando a gente não consegue resolver, a gente tem que sempre lembrar daquilo que o Alexandre falou no Missionários à Luz. Tem esquema do outro lado. Eles serão atendidos. Eles não ficam sem atendimento. Até porque, normalmente, na reunião mediúnica, tem mais espírito do que médium. E não dá para atender todos, né? E, portanto, ninguém fica sem atendimento, senão nós raciocinaríamos por absurdo, dizendo que aqueles que não foram atendidos vão embora para casa ou para onde, de onde vieram, porque não tem como atender. Não, não existe. Isso não tem. E no mundo espiritual, eles atendem todo mundo, tá? Muito bem, vamos agora então. Ah, tem mais uma frase sobre erro. Essa frase está no livro O Sinal Verde, no capítulo 20. O erro ensina o caminho do acerto. É claro, para quem está atento e percebe ou fica atento para saber se aquilo que falou deu resultado, né? Isso acontece para quem presta atenção naquilo que fala, né? Quem não presta atenção erra e nem se dá conta, né? O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso o caminho da segurança. Ou seja, todo erro e todo fracasso ensina muito. Ensina muito. Ensina mais do que. Aliás, qualquer aprendizado na Terra, de qualquer profissão, é feito com um mecanismo de erro e acerto. A gente erra primeiro para acertar depois. É sempre assim. Funciona para qualquer habilidade humana. Tá? Muito bem, agora vamos conhecer os 9 procedimentos mais importantes que servem para qualquer espírito: espírito de criança, de jovem, de adulto e de idoso, quando desencarna. Muito bem. O primeiro deles é onde é que o espírito está? Porque a gente acha que o espírito está ali na reunião mediúnica e que ele tem noção de estar num centro espírita. Não é verdade, acho que vocês têm alguma experiência nisso. Vamos dar as 3 possibilidades que podem acontecer aqui. O espírito está no tempo e no espaço do esclarecedor, ou seja, ele sabe o que está acontecendo, ele está no mesmo tempo e no mesmo espaço. Ele reconhece que está numa reunião e muitas vezes ele sabe até que é um centro espírita. E normalmente esse tipo de espírito é perseguidor. Ele sabe quando ele vai a um centro espírita o que é que ele não sabe o que vai encontrar. O chefe manda ele ir, ele vai com um medo danado e chega bravo quase sempre, que é para assustar, porque na realidade ele está num ambiente hostil para ele, que ele não conhece. E quase sempre ele chega bravo, que é para assustar o esclarecedor novato, né? Então, existem espíritos que estão no tempo e no mesmo espaço do esclarecedor, mas existem espíritos que estão no tempo e no espaço dele, dele. Como é que eu aprendi isso? De uma maneira curiosa. Eu disse ao espírito: seja bem-vindo. E ele falou assim para mim: mas é você que está chegando. Como assim, eu que estou chegando? É, você que está chegando. Por quê? Porque ele não estava na reunião mediúnica. Na mente dele estava em outro lugar, enterrado até o pescoço. E quem foi lá foi eu. Não foi ele que veio. A gente acha que todo espírito está na reunião de mediúnica. Está, realmente está, mas ele pode não estar vendo e percebendo onde está. Tá? Existe uma outra alternativa, e nós vamos contar um caso real, em que ele é ambientado pelos mentores. Ele está num lugar que foi ambientado, né? E quase sempre eles fazem referências, por exemplo, a um jardim, a um templo religioso, ou até mesmo a um quarto de hospital, onde ele não estava e agora está, enfim. Ele pode citar várias colocações. Então, quando um espírito chega e diz assim: eu venho sempre aqui, ou eu venho aqui sempre que eu me sinto inseguro. A pergunta é: onde o espírito está? Em que lugar que ele está? Ele está falando do centro espírita? Não sei. Só por isso não dá para saber. Eu posso arriscar
e acreditar que ele está falando ou fazendo referência ao centro espírita. Mas pode não ser. E isso já me aconteceu. Então, tomar cuidado, né? Esse filminho mostra exatamente o que a gente pode falar quando o espírito pergunta para a gente: onde é que eu estou? Então, ele não sabe onde ele está, mas ele deve estar vendo alguma coisa. E a gente não sabe o que ele está vendo. Esse filme é muito bobinho, né? Mas olha só, é bem curtinho, alguns segundos. Veja se vocês conseguem ouvir. Não está ouvindo aí? Não. Acho que não, né? Deixa eu. Eu fiz uma mudança aqui de diretório e acho que eu vou ter que incluir novamente o filme. Nada que eu não possa fazer rapidamente aqui. Inserir mídia, vídeo, esse dispositivo. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, vou compartilhar novamente e agora disparar o filme aqui. Vamos ver se ele funciona. Onde eu estou? Onde você acha que está? Então, Ótimo. se o espírito perguntar onde eu estou, você não sabe onde ele está. Então você devolve a pergunta: onde é que você acha que está? E ele vai dizer: ah, eu estou vendo uma nuvem aqui esbranquiçada, não tem luz nenhuma. Ele que diz, não eu que digo. Ou ele diz: ah, eu estou num jardim aqui, mas eu não sei como é que eu vim parar nisso. Ou então eu estou vendo um monte de gente sentado aqui à mesa. É ele que vai dizer, tá? Então, quando alguém fizer essa pergunta, a gente devolve a pergunta, porque a gente não está vendo. Alguém pode dizer assim: mas Américo, eu sou um médium vidente, eu sei o que ele está vendo. Não, você sabe o que você está vendo como médium. Você não sabe o que ele está vendo, porque ele pode não estar vendo aquilo que você vê. Então, essa é uma grande dificuldade. E normalmente esclarecedores novatos escorregam exatamente porque acreditam que podem dizer aquilo que o espírito está vendo. Então vamos lá ao próximo procedimento aí. Então, o primeiro procedimento é saber do próprio espírito onde é que ele acha que está. Tá? Então, procedimento 2. Quem vê, ouve e sente é o espírito comunicante. Por exemplo, se o espírito reclamar de dor, por exemplo, estou com uma dor aqui, a gente fala, não, não está com dor, não. Ué, mas é ele que está sentindo ou é você? Ou sou eu? Sou eu que estou achando que ele não está sentindo dor. Se ele diz que está com dor, vamos acreditar, senão fica confusa essa comunicação. Né? Ah, mas ele não tem corpo. Sim, mas existe o reflexo do corpo denso sobre o corpo espiritual. Ele pode sentir dores. E isso é relatado em várias obras, sobretudo da série André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Então, o que o espírito está vendo, o que ele está ouvindo e o que ele está sentindo é o espírito que tem que dizer. Por exemplo, se eu disser assim: olha, presta atenção que nós vamos aliviar a sua dor. Presta atenção. Dali a pouco você pergunta: e aí? Melhorou a dor? Ele falou: não, não melhorou. Então continue prestando atenção, porque a dor deve diminuir. Enquanto isso, a mentoria está aplicando fluidos para diminuir aquela dor. Quando fizer a segunda intervenção, para perguntar como é que está a dor, a gente vai usar o critério do 0 a 10. Você chegou aqui com dor 10. Você sentiu alguma melhora? De 0 a 10, quanto é que é a dor agora? Vamos supor que ele diga 8. 8 ainda é uma dor forte, mas já melhorou. Confirma com ele, você se sente um pouco melhor? Né? Ele deve dizer, porque se ele deu nota 8 para a dor, ele deve estar sentindo um pouco melhor, mas é pouco. Então, continue prestando atenção, porque a dor precisa diminuir mais para a gente conversar outras coisas. Dá um tempo e volta a perguntar. Agora, de 0 a 8, não de 0 a 10. De 0 a 8, qual é a dor agora?
Aí ele diz, ah, quatro, três. Tá bem, você tem mais alguma necessidade? Dá para aguentar essa dor? Você tem mais alguma coisa que precisa? Tá? Então, é sempre o comunicante que diz o que ele está vendo, o que ele está ouvindo. Por exemplo, aparece na hora de encaminhar um espírito que vem buscá-lo. Então, a gente pergunta, observe, veja se você vê alguém se aproximando. Existe a possibilidade dele falar que não é, que não está vendo. Existe essa possibilidade, a gente vai examinar isso. Mas quase sempre ele está vendo alguém. E aí a gente pergunta, ele deve falar com você alguma coisa. Preste atenção, repita para mim o que ele está falando. Ah, ele está falando que eu devo ir com ele. Muito bem, então vá. Ou seja, quem vê, quem ouve e o quem sente é sempre o comunicante. Nunca o esclarecedor deve afirmar uma coisa. Porque se ele afirmar que ele deve ver alguém e ele não vir, não estiver vendo, vai ficar muito esquisito para o esclarecedor. Ele perde a autoridade. O esclarecedor que afirma uma coisa que não acontece perde credibilidade. E às vezes ele faz a afirmação, o médium identifica que não é isso que o espírito está vendo e fica confuso o que responder para o esclarecedor. E às vezes ele responde qualquer coisa que é para liberar o sujeito, porque o esclarecedor não fez a observação adequada. E às vezes acontece, médiums se irritam quando um esclarecedor faz afirmativas que ele não está percebendo. Eu acho interessante exatamente esse ponto. Existe a intenção, as perguntas, o jeito de fazer as perguntas, a maneira de fazer as perguntas e evitar a afirmação. Isso, Mas eu acho que é interessante o pescar, a gente costuma conversar isso. O pescar porque às vezes o espírito vem e ele já começa a falar bastante coisa antes de dar oportunidade para o esclarecedor fazer alguma coisa. isso E acontece. é nesse momento que eu acho interessante o esclarecedor pescar o que fazer de pergunta. Isso, perfeito. Precisa ficar atento mesmo para pescar certo. Muito bem, vamos compartilhar aqui o próximo procedimento. Seria o terceiro da lista, né? Atender o centro de interesse do espírito comunicante. Essa informação está no livro do André Luiz, Desobsessão. O centro de interesse. Que normalmente, quando a pessoa tem um problema, ela vai falar do problema. Isso é comum, acontece com o vizinho do lado, por exemplo. Você encontra uma senhora varrendo o quintal da frente da casa e você conhece a vizinha, ela vê a gente, começa a conversar, começa a falar de um problema que ela tem. Ela vai falar do problema que é central para ela. O centro de interesse é esse problema. Normalmente os espíritos começam falando do seu problema quando são dores e aflições, né? Tem uma frase muito interessante do André Luiz, que está no livro Desobsessão, que eu citei agora, que é justamente isso. O essencial no atendimento aos necessitados é atingir o centro de interesse do espírito, ou seja, ir direto ao ponto. Não há muito tempo. Ele não foi lá para a gente bater papo com o espírito. Ele foi lá para a gente foi lá para ajudar os espíritos. Perdão, estou com uma tossinha aqui. Próximo procedimento, quarto, o espírito comunicante não deve perceber que o esclarecedor não o enxerga. Vamos refletir juntos sobre isso? O que vocês acham? O espírito comunicante não deve, ele pode perceber, mas ele não deve. Por quê? Eu acho interessante exatamente por conta disso. Para você passar a credibilidade
Isso. comunicante, né? Você precisa do esclarecedor, ele precisa entender que você É, está percebendo as dores dele, os sentimentos dele, e que você está vendo aquilo que você vai descrevendo para ele que os é. espíritos próximos estão fazendo. Perfeito. Acho que ninguém se sentiria bem aqui que fosse um médico que é cego e que não sabe fazer o exame por toque, né? Só faz exame fazendo anamnese, né? Às vezes é preciso tocar baço, fígado, estômago, né? Abrir a garganta, olhar o ouvido que está doendo e tal, né? Você vai num médico cego e o esclarecedor é o cego. Então, ele não pode fazer pergunta que seria óbvia para quem está vendo. Eu aprendi isso da maneira pior que podia ser. No livro, o único livro que eu escrevi, que está esgotado, por sinal, falando com os espíritos, eu usava muito e recomendava, inclusive em seminários anteriores, perguntar se podia ajudar. Posso ajudar? E o livro saiu em agosto. Em outubro, eu fui atender um espírito e eu falei isso. Posso ajudar? Ele disse assim para mim: Você não está me vendo aqui, não, né? Nossa, eu queria desaparecer. Ele foi acidentado, estava preso na ferragem do carro. Ora, tem sentido eu chegar para ajudar alguém que está preso na ferragem? Posso ajudar e não sabe o que está vendo? Não tem o menor sentido. É como se o bombeiro chegasse ali do lado de um carro de alguém que não morreu ainda, está preso na ferragem, e o bombeiro chega e fala para ele: Posso ajudar? É claro que pode, uai! Né? Não tem sentido fazer a pergunta. Então, não façam a pergunta: Posso ajudar? Ajude, mas pergunte qual é o problema. E aí ajuda, do jeito que der. Américo, com Diga, relação à questão anterior, né, do sobre acender o centro de conversar interesse? com sobre conversar com o comunicante, às vezes o comunicante vem apresentar, saber o ponto central do problema do comunicante. E Hum, nós, e eu falo nós, sem medo de errar, temos uma mania de ficar disputando o sofrimento, né? De repente o cara fala, tô com dor no dedo, fala, mas rapaz, a minha mão, né? Mas o meu braço, e aí vira aquela discussão para ver quem tá pior, né? E isso assim, acontece entre os encarnados. você recomenda alguma técnica aí para que a gente evite de ficar fazendo essa disputa de dor para ver Sim, quem tá pior? se a gente está com dor, fique em casa, não vai esclarecer espírito. Porque a gente tem que estar em condições de atender o espírito, e temos que atender a dor dele, não a nossa, né? A nossa tem que ficar em casa. Eu me lembro que uma vez eu fui para o centro com uma dor de cabeça terrível. Eu tinha sob estresse, agora eu não tenho mais tanto estresse porque estou aposentado, mas sob estresse eu tinha um problema no fígado e a minha dor de cabeça de fígado era terrível. Eu não conseguia falar, eu tinha que deitar, tomar um Xantinon com B12 e ficar uma hora deitado sem me mexer, luz apagada, olho fechado, bem quietinho, para a dor passar, porque era uma dor terrível. E um dia eu comecei a sentir dor um pouco antes de sair para o centro, a dor de cabeça, a famosa dor de cabeça. Eu tomei o Xantinon e fui de qualquer jeito. Falei, vou atender os espíritos necessitados. A dor passou. Aliás, eu fui direto do trabalho nesse dia, não deu tempo de tomar o remédio, não deu tempo nem de passar na farmácia. Eu fui direto para o centro, trabalhei. Quando eu botei o pé no centro, a dor começou a passar. Quando eu comecei a reunião atendendo, já tinha passado. Voltei feliz para casa. Cheguei em casa, a dor voltou com tudo. Aí eu tive que tomar Xantinol com B12 e ficar uma hora quieto, sossegado na cama. Os espíritos ajudam. Para quem vai, para quem não vai, vai para casa curtir a dor. Então, normalmente a Eu gente acho não deve disputar a dor, interessante, né? Diga. isso é uma coisa que a gente comenta, inclusive com os médiuns ostensivos.
a respeito de que a espiritualidade, nesse momento de trabalho, ela supre a sua Sim, necessidade para que você perfeito, atenda os espíritos que ali estão, seja o perfeito, esclarecedor, seja o médium ostensivo. Então, eu costumo ter problema da bexiga, por exemplo, de sempre ter vontade de ir no banheiro, ou ter é, problema com cheiro, eu sou alérgico e tudo mais. Nesses momentos é a hora que a mentoria supre essa perfeito. frio excessivo, calor Isso. excessivo, tudo isso para que baixe e você esteja sintonizado para o atendimento. Em condições mínimas para fazer o atendimento. Perfeito. Muito Mais bem. alguém Podemos. daí Mais de alguém? casa, a Adriana, que eu sei que está assistindo, tá nova no esclarecimento, tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tem esclarecedor que consegue ver o espelho? Pergunta de novo. Ai, Eu, eu tem esclarecedor que consegue ver o espírito ou não? Não, não, tenho, não está acontecendo. tenho, Tem? tem esclarecedor que vem. Não é comum, mas tem. Eu, por exemplo, não enxergo absolutamente nada. Mas existem esclarecedores que vêm. Mas precisa tomar muito cuidado, porque a chance dele errar é maior, porque ele acha que está vendo aquilo que o espírito vê, e não necessariamente. Ele pode estar vendo vários espíritos à frente dele e o espírito não está vendo nenhum. É ele que vai dizer se está vendo ou não. Aliás, eu tenho, acho que essa imagem aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Não, está no próximo bloco. O Allan Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns que o seguinte: o perispírito tem densidade. Por quê? Porque perispírito é matéria. E o que que é densidade? Densidade é massa dividida por volume. Então, massa é quilo e volume é metro cúbico ou centímetro cúbico. Então, volume, quilo por metro cúbico é densidade, tá? Então, Kardec diz o seguinte: a densidade dos perispíritos variam de planeta para planeta. Por exemplo, densidade de perispírito que ainda está na época de mundo primitivo, na Idade da Pedra, é muito denso, né? Do perispírito, o corpo é mais denso ainda. Densidade de perispírito de planeta feliz é muito pouco denso comparado com nós, né? Então, a densidade varia de planeta para planeta e no mesmo planeta de espírito para espírito. Eu vou mostrar essa frase do Kardec no próximo bloco, né? Mas existe, mas a gente não pode garantir que o que o médium, o esclarecedor vidente está vendo é a mesma coisa que o espírito comunicante está vendo. E aí a chance de erro é maior. É, meu nome é Andréia Américo. Pois Por não. tudo que. Boa noite. Boa noite. O exemplo que você colocou no início do Bezerra, e as explicações que você me deu, me fizeram pensar algumas coisas. Primeiro, Legal. da importância da humildade, de se perceber que vai falhar, né? Mesmo que se vá com a intenção de ajudar, né? A gente sabe que vai ser principalmente aprendiz. Isso. E que o desejo seja de ajudar sabendo que vai errar. E aí É, vai a sabedoria do Bezerra na primeira frase que me chamou a atenção. Como você vai, meu amigo? Como você está? como Quando você ele está. foi como você está? Acho que essa pergunta-chave inicial, né? Ele fala amigo porque ele já sabia, conhecia todo o caso, e o sentimento de Isso. compaixão extrema, certamente esse Isso. amigo
foi com toda aquela vibração amorosa, né? Se eu cega, colocando aquele espírito, imaginando esse espírito assim, como você está, com todo sentimento, mas bom, se eu fizer falar assim, amigo, sem saber da história toda, talvez sem sentir, porque a gente dizer amigo de estranho é bem difícil, né? O espírito pudesse dizer, amigo, você nem me conhece, quem é você? Né? Isso acontece. Não é uma coisa que a gente deveria falar normalmente. Mas o Bezerra estava vendo o espírito. Entendo. Aham, Ele estava vendo. A gente não está. E quando a gente pergunta como é que você está, e ele está todo aham. lascado, você não está me vendo aqui, não? É um perigo essa pergunta para quem não está vendo. O Bezerra fez essa pergunta porque ele estava vendo o espírito. Ele E, adensou o perispírito para conversar com. e outra dúvida que me surgiu foi Pois assim não. em relação a não perceber que você não está vendo, né? No entanto, ele tem que perceber nossa sinceridade, porque ele pode perguntar como você falou, né? Você não está me Sim. enxergando, né? E se ele É. lançar essa pergunta, né? A sinceridade de responder, dizer, estou Sim. com todos os meus sentidos, assim, poderia ser dito, não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Tenho limitações na minha visão, no meu Isso, campo isso. visual, mas É, estou te ouvindo com toda a minha pode atenção. acontecer. Pode Não acontecer. sei se É seria isso mesmo. É um pertinente. procedimento adequado, porque às vezes ele percebe que a gente faz uma pergunta que não tinha sentido fazer. A conversa anda e a gente esquece que a conversa anda e a gente escorrega mais à frente. E era uma coisa que não podia ter sido perguntada, porque se eu estou vendo quem estou atendendo, como é que eu não percebi isso, né? E ele pode retrucar. Então, não é qualquer pergunta que a gente faz. Mas quando ele perceber, acho que o procedimento é correto, dizendo a ele, olha, eu não tenho todas as percepções, eu estou aqui para te ajudar, mas vamos fazer o que é possível, né? Algo Américo, mais? Oi, diga. boa noite. Boa E eu noite. estou aprendendo muito, viu? Muito obrigada por esse todo ensinamento. Como o Jean comentou, eu sou esclarecedora novata Novato. e já escorreguei aí, como você comentou. E é um aprendizado sempre. E Sempre. eu penso também muito improviso, muitas Fechou seu microfone, Adriano. Fechou sem querer. acabei fechando sem querer. Muitas vezes eu vi também, né, tentar enxergar aonde aquele espírito está e o que que você pode perguntar, enfim. Mas eu também já escorreguei e certamente vou escorregar muitas vezes. Eu tenho um monte de mico, eu posso até falar dos meus micos, né? Que são ótimos, né? Que Ah, imagina. já paguei muito mico. Paguei até um recente, já deixa eu contar já, para você ficar à vontade e curta os micos, aprenda com eles, né? Para não fazer igual de novo. Recentemente, eu dei o treinamento a toque de caixa, porque na pandemia nós perdemos alguns esclarecedores, tive que treinar rapidinho alguns, né? E, e eu contei essa história lá, eles se divertiram. Eu atendi um espírito que estava com muita dor no braço. E eu fiquei desatento e falei: Nós vamos aplicar uma energia no seu braço, vai melhorar. Aí o espírito ficou agitado, né? Mas é 220? Ou seja, nunca fale em energia, porque vai que o sujeito era eletricista ou tem algum conhecimento de eletricidade. Eu fiquei sem chão, eu fiquei alguns segundos, e agora o que que eu falo? Eu falo em fluidos, mas fluidos é um palavrão para quem nunca viu, nunca ouviu falar, né? E- Então, nós vamos falar sobre isso também. O que dizer quando a gente usa medicação? Que a medicação é fluídica, né? É que às vezes você fala em fluidos, ele não entende o que é fluido. A gente vai tomar cuidado com termos espíritas, porque a gente acha que o sujeito é espírita, então ele conhece desencarnação, reencarnação, perispírito, lei de causa e efeito,
lei de progresso, não sabe nada, né? Muito bem. Vamos Nós passar. espíritas encarnados já não Diga. sabemos, imagine desencarnado. Imagina. O conceito de livre-arbítrio é uma coisa difícil para entender, né? Como é que a gente tem liberdade de fazer qualquer coisa e na realidade não é bem assim. Enfim, é uma coisa difícil mesmo. Muito bem, podemos passar para o quinto procedimento chave, né? Vamos lá, compartilhar aqui com vocês. Ó, eu vou falar e vou explicar, tá? Evitar atendimento religioso, sobretudo no começo. A gente não sabe quem está atrás ali do médium. Ele não vem com o título de católico pendurado no pescoço, protestante da ala um, da ala 2, da ala 3, porque protestante tem um monte de variedade, né? Tem o Testemunho de Jeová, tem o da Igreja Pentecostal, enfim, a gente não sabe, se bem que, na realidade, são todos cristãos, né? Mas e aqueles que não são cristãos? Por exemplo, se a gente atender um muçulmano, é muito comum encontrar muçulmano no Brasil. E o espírito pode desencarnar em terras brasileiras e ser levado a uma reunião mediúnica. E o profeta dele é Maomé. Então, precisa tomar cuidado em começar a fazer um atendimento religioso. O exemplo que eu vou dar agora, esse é um exemplo real que aconteceu. Vocês vão reparar que as frases são bem curtas e a gente espera o espírito falar para falar depois. Então, assim, eu tá bravo aqui. Muito bem, eu chamei essa história de a força. Tomar uma água aqui. A força é o título, tá bem? O espírito, quando fala, ele fala com essa letra ocre aí, né? Tá? E o esclarecedor, a letra é branca. Então, ele começa dizendo assim, outra vez? Não. O que ele está querendo dizer com isso? Uma das técnicas boas para quando começamos a fazer atendimento é ficar quieto. A gente não precisa responder na hora. Né? Espera, ele continua falando. Se for um espírito falante, ele vai falar. Eu não quero ficar aqui. Não está legal isso aqui, então vamos esperar mais um pouquinho. Eles, eu não suporto esse assunto de religião. Será que ele está num centro espírita? Ou será que ele escutou a prece de início, a leitura? Pode ser que ele tivesse, mas na primeira frase a gente não pode decidir isso. E quando ele disse que eu não quero ficar aqui, a gente não tinha certeza que ele estava que ele estava no, que ele tinha compreensão de que a gente ia falar de religião. E normalmente é o que se faz nos centros espíritas, falar de religião. Então, como ele não gosta de falar, pois então não vamos falar de religião. Ué, não é isso que ele quer? O centro de interesse qual é? Não sei, mas não é religião. Então não vamos falar de religião. Ponto. Ele continua. Mas esse aqui é um ambiente religioso. É, mas veja como ele está acostumado. Sim, mas não precisamos falar de religião. Como é que eu pude vir até aqui sem querer? Essa é a necessidade central dele. Essa é a necessidade central dele. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui que eu entreguei o ouro aqui, deixa eu interromper. Eu, eu fiz uma cópia e acabei ordenando errado aqui. Deixa eu rapidamente acertar isso aqui, porque senão estraga toda a história. Desculpem, desculpem-me, acontece. Puxa vida.
Não, meu Deus. Agora sim. Américo, Diga, diga, diga. só para o seu Diga. controle aí, está tendo Sim. um pequeno delay nas imagens, tá? Quando vem para cá. Ah, Tá? tem? Que você fala, mas a imagem ainda não carregou, né? Está tendo um Ah, tá. delay. Só para você se organizar aí. Tá bom. É, pode ser, realmente. Muito bem. Vamos tomar cuidado aqui. Vamos ver. Bom, acho que agora tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Vamos lá. Então, vamos a partir da segunda tela. Vou compartilhar com vocês novamente. Parecia que tinha uma força me empurrando, disse o espírito. Podemos falar da tal força. Repare que a gente já não saiu falando direto da força. A gente só disse que podia falar de. Só isso. Espera, ele vai esclarecer o que ele quer. Você pode? Posso. Então fale. Veja, ele pediu para o esclarecedor falar. Para quem não queria estar ali na reunião, porque o assunto normalmente era religioso, ele já tinha ido provavelmente ao centro espírita e escutado muita ladainha religiosa, para o gosto dele, né? Então fale. Muito bem, você deve ter alguma experiência nisso. Quando ele ouviu isso, ele achou estranho. Nisso o quê? Ué, você já influenciou alguém a fazer alguma coisa? É, já. E essa pessoa fez o que você sugeriu? Sim. E ela tentou não fazer e você insistiu? Sim. E ela acabou fazendo o que você quis? Sim. Então, essa pessoa sabia que você influenciou? Não. Então você conhece essa força. Mas comigo foi diferente, foi muito forte, eu não consegui evitar. A força depende de quem a exerce. Aí ele perguntou: e quem é que fez isso comigo? Alguém que te conhece, né? Aí ele perguntou: mas quem é? Eu respondi o que eu sabia. Eu não sei, mas a pessoa deve se apresentar a você. Avise-me quando isso acontecer. Ou seja, não fui eu que fui levá-lo lá. Foi alguém que eu fui levar. E essa influência foi tão forte que ele não conseguiu deixar de ir, né? E aí, essa pessoa que foi levado lá deve estar lá, uai, né? Eu não sei, mas essa pessoa deve se apresentar a você. Avise-me quando isso acontecer, porque tem um tempo para. Às vezes o espírito não é visível, ele tem que adensar o perispírito. A gente vai falar mais sobre isso. Aí ele diz, você dá um tempo, né? Porque ele está esperando aparecer alguém. Aí você espera também, é a vez dele falar. Quem é esse cara? Não sei, pergunta para ele, ué. Ele disse que foi ele que me trouxe aqui. Bom, e o que mais? Diz que ele pode me ensinar como faz. Você tem algum interesse em aprender? É claro que eu tenho. Então vá com ele, acabou. É interessante exatamente isso, né? É você deixar, você deixa ele conduzir a conversa ao Isso. mesmo E tempo que você vai você atrás. está conduzindo. Isso, exatamente. Eu confesso que não fazia isso. Eu falava um monte de coisa e deixava ele falar um pouquinho. Não é assim, terapeuta tem que ouvir mais do que fala, né? Qualquer terapeuta sabe disso, né? Psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, tem que ouvir mais do que falar. Se ele falar mais do que o paciente, tem alguma coisa errada, né? Porque ele está querendo tirar qual é a necessidade central, principal do paciente, às vezes mais de uma. E aqui, quando a gente faz pergunta,
desde que elas foram feitas numa ordem adequada, né? Porque a gente não pulou, fez todas as perguntas que precisava antes. Por quê? A gente teve tempo de pensar, né? E quando ele falou da força, falou, ele faz a influenciação também, uai. Você já influencia alguém? Claro, já. Então, mas a pessoa não queria fazer e você conseguiu que ela fizesse? Perguntar na ordem lógica, né? E no fim a gente perguntou, mas ela sabia que você estava influenciando? Ele falou, não. Estava invisível essa pessoa, né? Baixa aí um pouquinho. Eu acho interessante, eu acho que é válido para todos nós, inclusive, os pontos de espera, Isso. porque Muito, esses muito. são os pontos onde você aprende qual que é a necessidade que ele está buscando. Isso. Esperar é muito bom. E dá tempo de pensar e fazer a pergunta adequada. Quando a gente fala de afogadilho, a gente fala um monte de coisa e às vezes não é coisa interessante. Claro que é difícil a gente calibrar a argumentação. Exige uma organização de ideias muito grande, mas com o tempo a gente vai ficando atento a esse tipo de coisa. Alguém tem Mais mais? alguma coisa? Está chegando na hora aí, né? 9 horas. É isso mesmo. Semana que vem tem mais. Silenciei. Américo, Diga. agradecemos esse tempo que você tira para nos ensinar. Voou para a gente aqui. Todo mundo, a hora que a gente falou o horário, se assustou, porque realmente voa. A gente agradece bastante esse tempo que você tem doado para nós. Está sendo de proveito para todo mundo aqui. Temos dialogadores extremamente experientes aqui no grupo, que também estão aproveitando com certeza. Legal. Não sei se alguém quer deixar um recado para o Américo, quer falar alguma coisa, a gente agradece. Eu sei que eu estou falando em nome de todos, mas eu tenho certeza que vai ter mais gente querendo falar alguma coisa. Peço para que fale, para que a gente tenha, para que o Américo sinta essa gratidão nossa. Só um minutinho, ela vai pedir. Tá bom. Oi, Américo. Meu nome é Magna. Eu queria que você falasse semana que vem sobre o Sim. caipira. Eu assisti a palestra sua no YouTube. Você conta a história do caipira. Eu achei muito legal aquilo que você explica. Você conta semana que vem? Acho que posso contar, porque ela está na ordem aí. Se não for a semana que vem, a outra com certeza. Mas acho que na semana que vem dá. Dá para Tá contar, sim. ótimo. Obrigada, viu? Não, de nada. Essa história é muito boa mesmo. Eu não vou falar nada, não, porque se eu começar a falar, eu não paro. Luciana, quer aproveitar? Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Eu quero aproveitar para agradecer, foi fantástico. Foi uma troca incrível e aprendi muito, muito, muito. Eu fiquei Que entre o bom. carro e a casa agora e fui acompanhando nessa hora e Ah, meia, legal. mas foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciano. Mais alguém? Américo, então eu acho que é isso. Tá bom. Agradecemos. Vamos deixar você descansar um pouco, que semana que vem a gente Tem mais. continua. Então tá bom. Se quiser parar a gravação, já pode parar também, né?